presença. Bill Johnson. Desvendando questões celestiais. Capítulo 2 de 11. De um jardim para outro. Nossa história começa com duas pessoas num jardim. O jardim do Éden era tão perfeito como qualquer lugar poderia ser. Assim também eram seus dois únicos habitantes, Adão e Eva. Eles ocupavam uma posição especial dentre toda a criação, pois haviam sido feitos imagem de Deus. Isso nunca havia acontecido antes. E nada mais tinha aquela posição privilegiada na existência. Por causa dessa similaridade, aqueles feitos à imagem de Deus dominariam a terra e o representariam em personalidade e função. Adão e Eva foram criados para dominar como Deus. A maneira de Deus é muito diferente da visão comum de hoje sobre dominar. A dele é sempre um domínio de proteção e empoderamento. Ainda assim, Adão e Eva e todos os seus descendentes deveriam representar Deus na terra para o restante da criação. A posição deles na terra não era ao invés de Deus, mas por causa de Deus. Ele vinha em toda ao invés de Deus, mas por causa de Deus. Ele vinha em todas as tardes para caminhar e conversar com eles. A posição de domínio deles era o transbordamento da intimidade que tinham com a face de Deus. A terra sempre pertenceu a Deus, mas agora a humanidade se tornou sua delegada para dominar em seu lugar. O Evangelho de Mateus registra o comentário de um centurião que nos dá uma ideia sobre ser uma autoridade delegada. Quando Jesus mostrou interesse em curar seu servo, o centurião respondeu: dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Mateus 8:8-9. Aquele líder militar romano percebeu que sua autoridade vinha por também estar sob autoridade. Podemos apenas liberar o benefício do fluir do domínio de Deus através de nossas vidas no nível em que ele domina sobre nós. Jesus, que reconheceu que aquele entendimento dava lugar a uma grande fé. Ele também aplaudiu aquele raciocínio porque suas raízes vêm de outro reino além de Roma, o reino de Deus. Esse entendimento é soberano para a habilidade humana de governar bem. Deus criou tudo para o seu prazer. Ele viu tudo o que criou e se alegrou. Mas sua interação com a humanidade era diferente de todo o resto. Era pessoal e revelava o rico benefício de ser feita à sua imagem. Um momento especial desse relacionamento aconteceu quando Deus atribuiu a Adão a tarefa de dar nome a todos os animais. Ver Gênesis 2:19. Nomes representam muito mais na Bíblia do que em nossa cultura. Um nome representa a natureza, a esfera de autoridade e a glória atribuída à sua criação. Não sabemos se Adão usou essa medida no nome que deu a cada animal ou se meramente reconhecia o que cada animal recebeu de Deus. A resposta importa pouco, já que desde a criação como um cooperador. Ele na verdade recebeu a responsabilidade de ajudar a definir a natureza do mundo em que iria viver. Isso revela o coração de Deus de uma linda maneira. Ele não nos criou para sermos robôs. Fomos feitos à sua imagem como cooperadores, trabalhando com ele para demonstrar sua bondade sobre tudo que ele criou. O plano revelado. Tudo que Deus criou era perfeito em todos os sentidos. Nem mesmo Deus poderia melhorar seu projeto, função ou propósito. O próprio jardim demonstrava o céu na terra. E a razão para a existência de um lugar extraordinário de paz e ordem divina como aquele era extrema. A rebelião de Satanás trouxe uma cicatriz para o que era, fora esse acontecimento, criação perfeita. E agora a paz, a substância da atmosfera celestial, assumiu uma função militar. Desordens haviam manchado a criação de Deus. Agora era luz contra trevas, ordem versus ação ao que é inferior, incompleto e superficial. A primeira comissão nas Escrituras é dada a Adão no jardim. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1:28. Sua responsabilidade imediata era cuidar do jardim. Sua responsabilidade suprema era trazer a mesma ordem ao resto do planeta. Isso deixa implícito que fora do jardim não existia a mesma ordem que havia dentro dele. Isso faz muito sentido quando nos lembramos de que a serpente veio ao jardim para tentar Adão e Eva. Ela já estava no planeta. Apocalipse 12:4 fala do dragão que veio à terra arrastando consigo 1/3 das estrelas do céu. É bem possível que essa declaração descreva a queda de Satanás e sua expulsão do céu. Sua arrogância lhe custou sua posição como um dos 3 arcanjos que a Deus diretamente, sendo os outros 2 Miguel e Gabriel. Também sabemos que 1/3 dos anjos caiu com ele, o que essa passagem também parece descrever. O termo estrelas poderia representar os próprios anjos,
Ou poderia representar a parte da criação sobre a qual eles tinham domínio e que passou a estar sob a influência do reino decaído. A questão é que o reino das trevas já existia na Terra antes de Deus criar Adão, Eva e o Jardim do Éden. Ele criou ordem no meio da desordem para que aqueles feitos à sua imagem pudessem representá-lo bem ao estender as fronteiras do jardim até que todo o planeta fosse coberto pelo domínio de Deus através de seus representantes. Nunca, em nenhuma ocasião, Satanás tem sido uma ameaça para Deus. Deus é supremo em poder e força, beleza e glória. Ele é eterno com medidas ilimitadas de tudo o que é bom. Ele não foi criado, sempre existiu. Satanás é limitado. Satanás é limitado em todos os sentidos. Deus deu a ele dons e habilidades quando o criou. Nunca houve uma batalha entre Deus e Satanás. Todo o reino das trevas poderia ser extinto para sempre com uma palavra. Porém, Deus escolheu derrotá-lo através daqueles que foram feitos à sua semelhança, aqueles que o adorariam por escolha. Brilhante. Foi exatamente essa questão da adoração que havia causado a rebelião de Satanás no início. Satanás queria ser adorado como Deus. Aquela rebelião foi possível porque Deus lhe deu o poder de escolha. A decisão tola e egoísta de Satanás lhe custou sua posição de domínio e, mais importante, sua posição diante de Deus no céu. Sua revolta agitou o reino angelical e acabou levando um terço dos anjos com ele em sua derrota. Guerra espiritual. Acho fascinante que Deus não tenha dado a Adão e Eva nenhuma instrução sobre guerra espiritual. Não há registro de qualquer ensino sobre o poder do nome de Jesus, nenhuma instrução sobre o poder do seu louvor a Deus, nem nenhuma ênfase no poder da palavra dele. Essas ferramentas seriam de grande benefício mais tarde na história, mas naquele momento, suas vidas estavam focadas em manter a ordem divina através de relacionamento com Deus e em propagá-la ou representá-lo corretamente. Eles deveriam viver de maneira responsável e ser produtivos, ter filhos que teriam filhos, etc., e expandir as fronteiras do jardim até que o planeta fosse coberto pelo domínio deles. Tudo isso seria resultado da comunhão que tinham com Deus, caminhando com Ele quando soprava a brisa do dia. Tudo isso vinha de relacionamento. Satanás nunca foi o foco. Não precisava ser, pois não tinha nenhuma autoridade. Ainda não há ênfase exagerada de alguns na questão de guerra espiritual. Conflito espiritual é uma realidade que não deve ser ignorada. Paulo nos adverte a termos consciência das estratégias do inimigo, ver 2 Coríntios 2:11. Devemos estar atentos às suas artimanhas. Mas, ainda assim, minha força está em vestir a armadura de Cristo. Cristo é minha armadura. Adão e Eva, aqueles que viram Deus claramente, não tinham instruções sobre guerra espiritual, já que seu domínio repelia o inimigo da mesma forma que a luz afasta a escuridão sem esforço. Não posso me permitir viver em reação à escuridão. Se eu fizer isso, a escuridão terá um papel em estabelecer o plano para minha vida. O diabo não é digno de tanta influência, mesmo a negativa. Jesus vivia de acordo com o Pai. Eu devo aprender a fazer o mesmo. Esse é o único exemplo digno de ser seguido. Todas as nossas ações vêm de Todas as nossas ações vêm de uma das duas emoções básicas, medo ou amor. Jesus fazia tudo a partir do amor. Muito do que é chamado de guerra vem a partir do medo. Já fiz isso mais do que eu gostaria de admitir. Nunca adoraríamos ou daríamos honra ao diabo. Mas, lembre-se, como uma criança que quer atenção na sala de aula, se não conseguirão fazer algo bom, pelo menos conseguirá fazer algo mal. O diabo não se importa em ter atenção negativa. Ele nos deixará segui-lo o dia inteiro em nome de guerra. Mas essa é uma posição de fraqueza. Deus nos chama para uma posição de força, redescobrir nossa posição no jardim, caminhando com Ele quando soprava a brisa do dia. É a partir desse lugar de intimidade que a verdadeira guerra é experimentada. Talvez seja por essa razão que Davi, o grande rei e guerreiro de Israel, escreveu 5. O lugar de comunhão e intimidade com Deus é visto como a mesa do Senhor, e ainda assim é colocado em frente aos inimigos. De fato, essa ilustração é realmente estranha. Mas até que entendamos esse conceito, sem intenção elevaremos a posição do diabo para muito mais alto do que deveria ser. Esse tipo de romance coloca terror no coração do diabo e de sua hóstia. Nessa mesa de comunhão, nosso relacionamento com Deus é aprofundado e transborda numa vida de vitória em conflito com os poderes da escuridão. A criação da humanidade pode ser vista como o começo desse romance. Fomos criados à sua imagem, para intimidade, a fim de que nosso domínio sobre a terra possa ser expresso através de um relacionamento de amor com Deus.
É a partir desta revelação de domínio através do amor que devemos aprender a caminhar como seus embaixadores, derrotando o príncipe deste mundo. O cenário poderá caminhar como seus embaixadores, derrotando o príncipe deste mundo. O cenário foi preparado para que todos os poderes das trevas caíssem enquanto Adão e Eva exercitavam sua influência divina sobre a criação. Mas, ao invés disso, eles caíram. O locador perfeito. Satanás não podia entrar no jardim do Éden e tomar posse de Adão e Eva violentamente. Isso teria sido uma impossibilidade absurda. Ele não tinha autoridade nem domínio onde não houvesse consentimento, nem no jardim, nem em Adão e Eva. Domínio é poder. E já que a humanidade recebeu as chaves do domínio sobre o planeta, o diabo teria que tomar a autoridade dos humanos. Neste ponto da história, a experiência deles era parecida com o que Israel experimentaria mais tarde no desdobramento da história de sua redenção. Deus havia dado a terra prometida aos filhos de Israel. Tudo pertencia a eles de uma só vez e era sua herança por promessa. Porém, eles possuíram apenas o que tinham a capacidade de administrar. A expressão do domínio de Deus fluía através deles de acordo com sua capacidade de governar bem. Deus lhes disse porque não lhes daria tudo de uma vez. Os animais selvagens se tornariam muito numerosos para eles. Ver Êxodo 23 e 29, Deuteronômio 7 e 22. Eles tinham que tomar posse da plenitude de sua herança gradativamente. O mesmo princípio se aplica para nós hoje. Do jardim do Éden para Israel, e da terra prometida para os crentes de hoje, tudo é nosso. Mas o que possuímos agora está de acordo com nossa capacidade de administrar como Ele faria. Muitos têm concluído que aquilo que nos falta é da vontade de Deus, como se Ele tivesse planejado que o Evangelho fosse vivido de maneira diferente nos tempos bíblicos e nos tempos modernos. Assim como Deus havia dado a Adão e Eva todo o planeta para dominarem, eles somente possuíam o jardim do Éden. Sempre há uma diferença entre o que está em nossa conta e o que está em nossas mãos. O restante seria trazido para o domínio deles na medida em que se multiplicassem e aumentassem sua habilidade de representar Deus corretamente. Isso seria visto ao manifestarem domínio sobre todo o planeta. Eles, também, deveriam receber sua herança gradativamente. Possuíam apenas o que podiam administrar bem. Já que o diabo não tinha autoridade sobre Adão e Eva, tudo o que podia fazer era falar. Então sugeriu que eles comessem o fruto proibido para se tornarem como Deus. E eles o escutaram. Adão e Eva tentaram ser como Deus, mas fizeram isso através da desobediência. E aquela desobediência lhes custou o que eles já possuíam por sua criação, a divindade. Quando tentamos conseguir através de nossos esforços o que já possuímos pela graça, nós nos colocamos voluntariamente sob o poder da lei. Essa foi a tentativa do diabo para fazer com que Adão e Eva se juntassem a ele em oposição a Deus, dando, assim, poder ao próprio diabo. Pelo consentimento, ele é habilitado a matar, roubar e destruir. Ver João 10 e 10. É importante perceber que é através do nosso consentimento que poder é dado a Satanás. A missão de Adão e Eva de dominar foi interrompida quando comeram o fruto proibido. Paulo mais tarde disse, vocês, tornam-se escravos daquele a quem obedece. RM 6 e 16. Através de seu ato de rebelião, eles se tornaram posse do pai da rebelião. O dono do escravo então se tornou o possuidor de tudo o que Adão possuía. Isto inclui o domínio sobre o planeta. A posição de domínio de Adão se tornou parte do despojo do diabo. Necessário, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. GN 13 e 15. Mas Jesus veio para recuperar tudo o que foi perdido. A tentativa de roubo de Satanás. Jesus veio à Terra por várias razões, mas no topo da lista está levar sobre si o castigo da humanidade pelo pecado e tomar de volta o que Adão havia dado tão descuidadamente. Lucas 19:10 diz que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. As pessoas estavam perdidas por causa do pecado, assim como sua posição de domínio sobre a criação de Deus. Jesus veio para recapturar ambos. Satanás tem sempre tentado destruir um libertador após seu nascimento. Ele certamente consulta os decretos proféticos e planeja destruir a intenção de Deus de libertar seu povo. Foi o diabo que inspirou a matança dos bebês no Egito quando Moisés nasceu. Ele foi derrotado, e Moisés foi levantado para ser o grande libertador. Ele inspirou Herodes a matar os bebês em Belém na tentativa de matar Jesus, o libertador supremo. Foi mais uma vez derrotado. Ver Mateus 2:16-18.
E depois o diabo tentou sabotar o plano da redenção ao tentar fazer com que o Filho de Deus usasse sua autoridade para sua própria preservação. Isso aconteceu no fim do jejum de 40 dias de Jesus. O diabo apareceu e tentou Jesus a se comprometer ao transformar pedra em pão para satisfazer sua fome. É interessante que Satanás sabia que Jesus tinha a habilidade de fazer aquele milagre. Quando Jesus rejeitou aquela ideia, o diabo tentou fazer com que Jesus falhasse de vez e o adorasse. Ele sabia que não era digno de sua adoração e que esse ato não seria tentador para Jesus, mas também sabia que Jesus havia vindo operar a autoridade que a humanidade havia entregado. Satanás a ofereceu de volta a ele dizendo: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Lucas 4:6-7. Note a frase porque me foram dados. Satanás não poderia roubá-los. Foram entregues a ele quando Adão deixou o domínio de Deus pela sentença de morte. Isso aconteceu mais ou menos da mesma forma como quando Esaú entregou sua herança, longo prazo, pela gratificação de uma refeição, imediato, ver Gênesis 25, 29 e 34. Foi o abandono de um chamado, um propósito e uma herança. O diálogo entre Jesus e Satanás foi fascinante. Era como se o diabo estivesse dizendo a Jesus: eu sei para o que você veio. Você sabe o que eu quero. Adore-me, e eu lhe devolverei as chaves da autoridade. Adore-me, e eu lhe devolverei as chaves da autoridade que você veio resgatar. O diabo piscou, por assim dizer. Naquele momento, o diabo reconheceu que sabia para o que Jesus havia vindo. Chaves. Jesus se manteve no seu caminho, rejeitando a oportunidade de pegar qualquer atalho para a vitória. Ele havia vindo para morrer e, ao fazer isso, tomaria de volta as chaves da autoridade que Deus havia dado a Adão no jardim. Toda a questão de colocar o homem no jardim era para criar o contexto em que Satanás seria derrotado pelo homem. Deus em sua soberania permitiu que o diabo estabelecesse seu domínio sobre o planeta Terra, porque sua intenção era trazer julgamento eterno para o diabo através da humanidade. Isso aconteceria através dos frutos que vêm da cooperação íntima entre Deus e o homem. Depois que Adão e Eva pecaram, derrotar o diabo se tornou impossível. Humano morresse em nosso lugar, mas também que vivesse como um homem, com nossas mesmas restrições, limitações, tentações, sentimentos, etc., para que sua vida vitoriosa também fosse como um humano. Não há competição num conflito entre Deus e Satanás. Sempre teve a ver com o diabo e o homem, aquele feito à imagem de Deus. Jesus teve de viver como homem, mas sem se render ao pecado. Sua morte só seria valiosa se ele não tivesse pecado, pois o pecador merece morrer. Ele tinha que ser o Cordeiro sem mancha. O conflito supremo. Jesus é o eterno Filho de Deus. Ele não é um ser criado que de alguma maneira ascendeu à divindade, como alegam alguns cultos. Ele é inteiramente Deus e completamente homem, mas sua vida e sua morte foram vividas como homem. Isso significa que ele deixou de lado sua divindade para viver como um homem. Ele não tinha pecado e era total a viver como um homem. Ele não tinha pecado e era totalmente dependente do Espírito Santo. Ao fazer isso, ele se tornou um modelo que podemos seguir. Se ele tivesse feito todos aqueles milagres como Deus, eu ainda ficaria impressionado, mas ficaria impressionado como um observador. Quando descubro que ele os fez como homem, então de repente eu fico completamente insatisfeito com a vida como eu a conheço. Agora sou compelido a seguir esse Jesus até que as mesmas coisas comecem a acontecer na minha vida. Lembre-se, não há competição numa batalha entre Deus e Satanás. O diabo é nada comparado ao Todo-Poderoso. A batalha deveria ser entre o diabo e o homem, aqueles feitos à imagem de Deus. Quando o pecado entrou na condição humana, foi necessário que o Filho de Deus se tornasse o homem para lutar em nosso lugar. Foi uma batalha fora do comum. Primeiro, ele mostrou autoridade absoluta sobre os poderes das trevas ou aqui até ele. Segundo, ele viveu pura e vitoriosamente. Não havia nada do pecado que era atraente para Jesus, pois não havia nada nele que desse valor ao pecado. Terceiro, ele usou sua autoridade apenas para servir aos outros. Ele não usou seu poder para si mesmo. E, finalmente, ele fez o impensável, entregou-se para morrer em nosso lugar. Isso parece uma forma estranha de vencer uma guerra, mas era a chave. Ao fazer isso, ele se entregou inteiramente para trazer salvação para toda a humanidade. Pois nem ele mesmo podia levantar a si mesmo dos mortos, ele havia se tornado pecado. Ver 2 Coríntios 5:21. Ele era dependente de Deus para que nos salvasse quando crescemos. Não podemos salvar a nós mesmos.
Até mesmo a fé que traz salvação é um dom de Deus. O conflito supremo foi entre Satanás e Jesus homem. Ao se entregar para morrer em nosso lugar, ele satisfez todos os requisitos da lei para a morte do pecador. Aquele que pecar é que morrerá. Esses 18 e 20. Ele não só morreu por nós, ele morreu como nós. A ignorância de Satanás. Uma das verdades mais lindas, tantas vezes desconsiderada, é que em seu dia de sorte, o diabo pode apenas fazer o jogo de Deus. Sabendo do ódio do diabo pela humanidade e sabendo do seu ódio pelo Filho de Deus, foi fácil enganá-lo para crucificar Jesus. É importante observar que o diabo não tirou a vida de Jesus. Jesus deu a sua vida. João 13:16. Em várias ocasiões, os líderes religiosos planejaram matar Jesus, mas ele tinha o hábito de desaparecer quando o perseguiam. Ainda não era o momento certo de ele morrer. Quando a hora certa chegou, ele entregou a si mesmo como uma ovelha ao matadouro. Se o diabo soubesse que matar Jesus Cristo tornaria possível que milhões de pessoas enchessem a terra como fruto da morte de Jesus, ele nunca o teria crucificado. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou, antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios 2:6-8. Existem 4 coisas que devemos observar a partir desses versículos. Eu as destaquei em negrito. Primeiro, veja o fato que os poderosos desta era estão sendo reduzidos, o que significa que estão sendo abolidos. Segundo, a sabedoria de Deus é um mistério escondido até que ele escolha revelar. Terceiro, o propósito de um mistério ser revelado é para a glória da humanidade. E, finalmente, a crucificação de Cristo. A morte na cruz tornou possível que a humanidade chegasse a uma posição com Deus que havia sido escondida por séculos. Um lugar em que a humanidade, que não é independente de Deus, mas completamente dependente dele, entra na glória. Essa conquista maravilhosa é consequência da cruz. A morte de Cristo é algo que Satanás nunca teria buscado se soubesse de seu resultado. A vitória suprema. Pense nisto, Jesus não só morreu por nós, mas morreu como nós. Ele se tornou pecado, o nosso pecado, para que pudéssemos nos tornar justiça de Cristo. Vê 2 Coríntios 5:21. Sendo este o caso, sua vitória é nossa vitória. Quando recebemos a obra de Jesus na cruz através da salvação pela fé, nos tornamos enxertados na vitória pessoal de Jesus sobre o pecado, o diabo, a morte e o inferno. Jesus derrotou o diabo com sua vida sem pecado, derrotou-o em sua morte ao pagar pelos nossos pecados com seu sangue e, outra vez, na ressurreição ao a morte ao pagar pelos nossos pecados com seu sangue e, outra vez, na ressurreição ao levantar triunfantemente com as chaves da autoridade sobre a morte e o inferno, e também com tudo o que Deus havia originalmente planejado para o homem, que será revelado nas eras que hão de vir. Jesus, o vitorioso, declarou: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão a Mt 28:18-19. Em outras palavras, eu tomei as chaves de volta. Agora vão usá-las para recuperar a humanidade. É nesse momento que Jesus cumpre a promessa que deu aos seus discípulos quando disse: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Mt 16:19. Deus nunca cancelou o plano original. Ele poderia apenas ser completamente realizado de uma vez por todas depois da ressurreição e da ascensão de Jesus. Outra coisa a ser observada: se Jesus tem toda a autoridade, então o diabo não tem. Completamente restaurados à missão original de dominar como um povo feito à sua imagem, pessoas que aprenderiam como aplicar a vitória obtida no Calvário. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Rm 16:20. O povo de Deus deve manifestar a beleza de seu domínio para um mundo em descrença. Fomos escolhidos para esse propósito. Não porque somos melhores, mas porque somos aqueles que se alistaram para a busca suprema. Ele recruta a todos que estão disponíveis para aprender a carregar sua presença até que tudo seja mudado. O Criador tem um coração. Tudo que Deus criou foi feito para o seu prazer. Ele é um Deus de alegria extravagante. Ele aprecia tudo que criou. Porém, a humanidade ocupa um lugar único em sua criação, pois somos a única parte da sua criação realmente feita à sua imagem. Essa semelhança foi planejada com o propósito de comunhão íntima. Através de um relacionamento com Deus, os seres mortais seriam enxertados em seu eterno passado perfeito e obteriam pela promessa um futuro eterno perfeito.
Até mesmo a esfera de impossibilidades poderia ser quebrada por aqueles criados para serem como ele. Tudo é possível aquele que crê. MC 9:23. Nenhuma outra parte da criação recebeu acesso a essa esfera. Fomos convidados a um lugar conhecido apenas por Deus. O coração de Deus deve ser celebrado neste sentido. Ele anseia por relacionamento. Ele arriscou todas as coisas para ter aquele único tesouro, aqueles que o adorariam, não como robôs, não meramente por obediência, mas por relacionamento. O plano supremo. Fomos criados para dominar como Deus domina, em generosidade e em bondade, sem servir a si mesmo, mas sempre pelo bem maior dos outros. Devemos dominar sobre a criação sempre pelo bem maior dos outros. Devemos dominar sobre a criação, sobre as trevas, para que possamos minar os poderes das trevas e estabelecer o domínio de Jesus aonde formos, pregando o evangelho do reino. Reino significa domínio do rei. No propósito original de Deus, a humanidade deveria dominar sobre a criação, mas daí o pecado entrou em nosso domínio, refinando nossa tarefa de fazer isso e afetando a eternidade. Por causa do pecado, a criação tem sido infectada pelas trevas, doença, enfermidade, espíritos aflitos, pobreza, desastres naturais, influência demoníaca, etc. Enquanto nosso domínio ainda está sobre a criação, temos focado em expor e em desfazer as obras do diabo. Esse é o ministério de Jesus que herdamos em sua comissão. Esse é o fruto almejado da vida cristã. Se eu tenho um encontro poderoso com Deus, o que devemos outros? Esse é o ministério de Jesus. Usar o poder e a autoridade de Deus para continuar o ministério de Jesus, da forma como ele o fez. A invasão de Deus nas situações impossíveis vem através de um povo que tem recebido o poder do alto e tem aprendido a liberá-lo nas circunstâncias da vida. O coração de Deus é voltado para ter relacionamento com os criados à sua imagem. Ele é o Rei Supremo que ama nos capacitar. Seu coração, desde o primeiro dia, desejava ter um povo que vivesse como ele, amasse como ele e dominasse como ele. Desde o primeiro dia, o desejo de Deus tem sido estar com sua criação como locador convidado para observar sua crescente capacidade de dominar, tornando este mundo como dele. No mundo dele, sua glória é o centro. Quanto mais pessoas carregam sua presença para todos os lugares como servos alegres do Altíssimo, mais seremos poses do céu, a terra coberta com a glória do Senhor. O desafio supremo. Nossa história começou num jardim. Deus caminhava com Adão no fim da tarde. Amizade. Comunhão. Companheirismo. Parceria. Porém, isso acabou por causa do pecado. Mas depois começou novamente. Desta vez também num jardim. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Raboni. Que significa mestre? Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. João 19:41, 21, 11:17. Num sentido muito real, Jesus de fato nasceu duas vezes. A primeira vez foi em seu nascimento natural através da Virgem Maria. A segunda foi sua ressurreição. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Atos 3:30, 32-33. Nesta passagem, vemos que sua ressurreição foi considerada um nascimento, o primogênito dentre os mortos. Ver Colossenses 1:18, Apocalipse 1:5. Ele não foi o primeiro a ser levantado dos mortos. Ele mesmo ressuscitou a muitos. Ele foi o primeiro a ser levantado dos mortos para nunca mais morrer.
Nossa conversão segue a mesma linha. O DNA de sua ressurreição é nosso DNA. As primícias nosso DNA. As primícias daqueles que dormem. Ver 1 Coríntios 15:20. As primícias vêm no início da colheita. Este termo indica que sua ressurreição dos mortos foi uma profecia de que uma grande colheita está por vir, semelhante à sua ressurreição. Nós somos essa colheita. E a colheita continua e aumenta até que ele volte. Uma das partes fascinantes dessa história ilustra o que eu creio que seja o tema central das Escrituras e, portanto, o propósito deste livro. É sobre a presença. A primeira pessoa a tocar Jesus em seu nascimento natural obviamente foi Maria, a Virgem. Mas quem foi a primeira a tocá-lo em seu segundo nascimento, sua ressurreição dos mortos? Maria Madalena. Aquela que havia sido liberta de 7 demônios e curada de enfermidades. Ver Marcos 16:9, a Virgem Maria, representando pureza e tudo o que é certo, recebeu Jesus no mundo para perfeito sacrifício. Maria Madalena, aquela que havia sido doente e atormentada por demônios, representa as necessidades incontestáveis do espírito, da alma e do corpo. Ela o recebeu no mundo para seu papel de construir uma família a partir dos mais impuros e menos qualificados. A Virgem apresentou aquele que acabaria com a dispensação da lei. A atormentada apresentou Jesus à temporada da graça em que todos seriam bem-vindos. No primeiro jardim, a presença foi negligenciada. Deus caminhou no jardim apenas uma vez mais após Adão e Eva terem comido o fruto proibido. Seus olhos foram abertos e sua condição e cobriram-se com folhas de figueira para esconder sua nudez. Então se esconderam do próprio Deus. Ver Gênesis 3:8. Foi a última vez em que vemos Deus andar no jardim para estar com o homem. No segundo jardim, Maria se certificaria de que o erro não seria repetido. Ela ainda não havia subido ao Pai. Ver João 20:17. A promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo agora teria de assumir uma expressão muito prática para aqueles que teriam de ter mais de Deus. Ela havia encontrado a coisa única, a presença de Deus. Final do capítulo 2 de 11. A presença. Bill Johnson. Desvendando questões celestiais. Questões celestiais.